O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como o Mestre. A Moeda Perdida, com Rebeca e Douglas Pereira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Resgatador. Esta contínua jornada transformacional dos aprendizes de Cristo Jesus. Nós estamos tentando aprender a amar, servir e ser como o Mestre. E hoje nós estamos começando uma série, a série A Moeda Perdida. Oi, Rebeca. Oi. E o que é essa série ou estas séries a Moeda Perdida? A gente está partindo do pressuposto de que tem algumas coisas faltando na nossa jornada espiritual, na nossa jornada de saúde mental. É um casamento entre essas duas coisas, espiritualidade e saúde mental. E o que está faltando para você? Nessa série inicial nossa, a gente vai estar falando 10 programas sobre a identidade. E se você perdeu o teaser, vá nas nossas redes sociais, porque vai estar lá a explicação sobre esse projeto. Bem colocado. Então, vão ser 10 pontos, fazendo a referência à mulher de a Lucas 15, que perdeu uma moeda. Sim. E a casa ficou descontrolada e agora ela busca essa moeda. E hoje a gente está começando essa jornada, que é uma jornada sobre a identidade ou a moeda perdida da identidade. E serão 10 programas, certo? 10 programas, e hoje é o primeiro. E por que começamos com a identidade? A gente acredita que a identidade é o fundamento. É onde a gente vai estar abordando quem nós somos. E quem nós somos, é importante ter uma ideia real de quem nós somos de verdade. Porque, como a gente falou no teaser, existem 5 mentiras sobre a nossa identidade. E a gente quer partir do pressuposto qual é a nossa real identidade, baseada no que a gente vai estar aprendendo aqui hoje. Muito bem colocado. Nós queremos, no final da nossa jornada, dessa série, de que, de certa maneira, você possa compreender quem realmente você é e viver de acordo com aquilo que Deus sonhou para você. Isso é muito importante, né? A gente entender quem a gente é mediante quem criou a gente, né? Quem nos criou. Aí que tá a real identidade. E eu adoro esse texto de Soren Kierkegaard. Agora, com a ajuda de Deus, eu serei eu mesmo. Acredita que tem gente que já foi na nossa rede social e comentar sobre essa citação? Eu acredito. E esse é o nosso desejo, né? No final da jornada, a gente vai entender que nós precisamos abraçar quem nós somos. E nós somos, eu vou até ler um texto da Bíblia aqui, não está parte dos nossos slides, mas eu lembrei antes da gente conversar, Salmo 8, verso 5. Quem nós somos? E, no entanto, o fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Deus criou o ser humano um pouquinho só menor do que ele. Então, a sua identidade, quem você é, está inteiramente ligada a quem Deus é, quem Ele é. Então, quando você olha no espelho, você deveria ver os traços de quem Deus é. Bem, Rebeca, vamos começar a nossa jornada? Vamos? Animada? Bora lá! Bora lá. E quem sabe as pessoas que estão nos acompanhando, seria bom pegar um caderninho, né? Eu sou da caneta e do papel, né? Apesar que eu não tô com uma caneta e um papel aqui, eu sou da caneta e do papel. E vá fazendo suas anotações, vá comentando e vamos começar. Hoje é o primeiro de 10. Perfeito. Quando a gente estava preparando essa série, algumas histórias me vieram à mente. E algumas que eu vou compartilhar nessa série, eu recebi a permissão de compartilhar. E uma delas que me chama muita atenção é a história de uma jovem que eu conheci no começo do ministério, antes mesmo de nós estarmos casados. Essa jovem, ela tinha muitas feridas na vida. Ela tinha enfrentado vários abusos no decorrer da sua jornada. Logo cedo, seu pai havia abandonado. Sua mãe, que era muito jovem, não pôde ou teve condições de criá-la.
Então ela passou de casa de parentes, de amigos. E Rebeca, cada casa que ela passava, ela sofria um tipo de abuso. Desde abuso social, físico, mental e sexual. Ela me falou que foi abusada por tio, primos, conhecidos. E ela cresceu nessa concepção, nessa ideia de que ela não valia nada. E o único valor que ela possuía estava diretamente ligado àquilo que ela podia oferecer às pessoas, principalmente aos homens. Que vida difícil de se levar. Que identidade que uma pessoa dessa tem? Não tem, né? É uma identidade extremamente fragilizada. É uma identidade onde a autoestima dessa pessoa, ela não está enraizada em quem ela é, tá enraizada no que ela pode oferecer. E cada pessoa que foi maltratando essa mulher foi contando para ela que ela não tinha um valor, né? Porque se alguém infringe um limite nosso, seja físico, seja psicológico, e abusa, faz um dano emocional, psicológico, físico, que a gente não consegue, infelizmente, mensurar. E eu sinto muito por essa mulher, porque a história de vida dela não reflete como Deus a vê, né? Não reflete como o valor que Deus deu para ela. E o pecado faz isso com a gente, infelizmente, né? Eu acho que você colocou um ponto muito importante. O pecado faz isso com a gente. O pecado nos rouba da identidade que Deus nos atribuiu. Né? As 5 mentiras que Nauen coloca, né? E nós sofremos, e essa jovem sofria. E eu tentei explicar para ela que a identidade dela não estava ligada às feridas que ela enfrentou. Com certeza aquelas feridas, traumas, ela carregaria para a vida toda. Precisa de um tratamento especial, de acompanhamento. Mas aquilo não definia ela. E aí que vem, acho, o grande ponto para mim, na parte espiritual, e eu vou já pedir para a Rebeca comentar mais um pouquinho sobre a parte mental, né, de saúde mental, é que um dos objetivos que Cristo veio a este mundo foi para resgatar a nossa identidade. E ao nós seguirmos a Jesus Cristo, nós estamos seguindo a completa plenitude da identidade de Deus. Se nós seguimos a Jesus, a nossa identidade vai ser restaurada à identidade original que Deus nos deu. E aquela conversa com aquela jovem foi esse tentativa de resgate da identidade dela, segundo a identidade que nós lemos que fomos criados um pouco menor do que Deus apenas. Mas isso não é um trabalho só espiritual, é um trabalho que precisa ser um acompanhamento de profissionais. Certamente, um profissional tem toda a possibilidade de ajudar essa pessoa a entender o valor dela real. Mas se tem essa jornada junto da espiritualidade, essa identidade não vem tanto baseada no que eu posso, no que eu consigo, mas sim quem me criou. E ele me criou para quê? Com qual finalidade? Ele me criou porque ele me ama. E eu sou a imagem dele. E eu queria convidar você nessa jornada da identidade, não pensar só em você e na sua identidade, mas conforme você vai criando essa identidade mais robusta, mediante a palavra de Deus, mediante saúde mental, você também vai começar a enxergar o seu próximo nessa identidade também. Então, acaba impactando vários aspectos da nossa vida. A gente acha que a identidade é uma coisa egoísta, e não é, uma coisa individual e coletivista também. Esse ponto é muito importante porque eu não vou só descobrir a minha identidade, eu vou entender a identidade da pessoa ao redor, do outro. E eu devo tratar essa pessoa conforme a identidade dessa pessoa. E outra coisa que é fundamental, a gente está falando dos princípios bíblicos da identidade, mas a gente também está convidando a gente a falar da diversidade, porque por mais que nós somos todos a imagem de Deus, nós somos diferentes. E existe uma necessidade do respeito das diferenças também. Muito importante isso. É claro que na nossa proposta aqui a gente tem uma cosmovisão judaica cristã baseada na palavra de Deus, aonde entendemos que o ser humano foi criado à imagem de Deus. E quando nós estávamos discutindo e tentando identificar, ok, como que a gente vai costurar essas 10 moedas? Quem sabe a gente começa por Gênesis, capítulo 1, onde fala que Deus criou a imagem e semelhança.
Se a gente começasse por lá, aí a gente teria que fazer uma outra série, A Moeda Perdida, sobre quem é Deus. Porque a gente teria que definir quem é Deus para depois entendermos como fomos criados à sua imagem e semelhança. Aí seria uma segunda série secundária. Então nós decidimos fazer de uma maneira um pouco diferente. Nós escolhemos um lugar específico, a cidade de Éfeso. Porque Paulo viveu nessa cidade e escreveu uma carta para essa cidade. E nessa carta, eu acho que Paulo apresenta algumas indicações de quem nós somos. E, de certa maneira, dessa maneira, nós podemos seguir a sequência da carta e compreender elementos da nossa identidade enraizadas em Deus, para que dessa maneira conseguimos montar essas 10 moedas. Mas falando em Éfeso, Rebeca, você lembra de alguma coisa do sítio arqueológico de Éfeso? Éfeso é magnífico. Nossa, esse sítio arqueológico, ele é lindo, a estrutura física. Gravei música lá, eu acho que foi o Ainda Existe Graça, não foi? Eu acho, nesse local sim. Nesse local, essa é a biblioteca, não é? A biblioteca de Celso. Nossa, e as colunas são maravilhosas. Eu gosto muito dessa foto, se for com as crianças ali no fundo. Eu tava gravando a música naquele momento. Nós temos memórias muito especiais da Turquia, mas Éfeso foi um lugar único. E eu não posso deixar de falar que a comida da Turquia é deliciosa. Então, se eu lembro de Éfeso, eu lembro de comida boa também. É a memória degustativa, né? Tem comida, bom é comer, né? Paulo viveu em Éfeso pelo menos 3 anos e meio. Ele escreve uma carta a Éfeso. E nessa carta tem pérolas gigantescas. E a pérola que nós queremos destacar, ela se encontra ali em Efésios, obrigado. De Éfeso, né? A carta de Efésios, no capítulo 1, verso 3 a 14. E sabe o que é interessante, Rebeca? É que essa porção que a gente vai retirar as 10 moedas, é o verso, ou é a frase mais longa do Novo Testamento. Até os tradutores têm muita dificuldade de definir como traduzir, porque é uma frase só, bem longa, que para nós aqui tem cerca de 11 versos, né? Mas no original a gente está falando de uma frase só. Que interessante isso. E essa frase, ela é muito rica. Muito rica. E é da onde a gente vai tirar as 10 moedas. As 10 moedas. Então eu pensei o seguinte: em vez de nós lermos aqui, que tal a gente jogar para aqueles que estão assistindo e dar um tempinho para eles lerem na versão que eles gostam, do jeito que eles gostam, quem sabe grifando. O que você faz quando você lê na Bíblia? Ou eu uso a Bíblia que eu tenho arte, ou eu uso o aplicativo aqui daquele Bible e vou anotando e vou grifando de cores diferentes. E lembrando que a gente vai estar usando esses versos, que na verdade é uma frase enorme, nos 10 episódios, né? Então acho que é muito legal olhar com carinho para o que a gente vai estar lendo agora, porque vai saborear os nossos próximos programas também. Perfeito. Então vamos dar um tempinho para eles. Você aí pausa se você precisar de mais tempo. E assim que terminar, vamos voltar e vamos continuar o nosso estudo sobre as 10 moedas e procurar a moeda perdida de hoje. Bem, eu gostaria muito de ter escutado o que eles leram, quem sabe as primeiras impressões dessas 10 moedas. Será que eles conseguiram identificar as 10 moedas logo de cara? Essa é uma das minhas curiosidades. Bem, fique conosco porque a gente vai tentar apontar essas 10 moedas. Mas no texto, ou no estudo de hoje, a gente vai focar no verso 3, nessa primeira moeda. E, Rebeca, você se importa de ler para nós o verso 3? Com maior alegria. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Bem, esse é o texto, e esse é o texto que indica a moeda. Aí você pode estar perguntando, que moeda é essa? Não tá tão óbvio assim no texto, né? É bem pontuado. Mas a moeda que a gente está propondo
é a moeda de ser um adorador. Primeira moeda da nossa identidade, baseado em Éfesos, ou da carta a Éfeso, né? Efésios capítulo 1, é que nós somos um adorador. Presta atenção aqui na primeira parte. Todo louvor seja a Deus. E ali ele falando de bênção depois, até quem sabe alguém pode ter pensado, você estava se referindo à primeira moeda, nós somos uma pessoa abençoada, né? E é interessante que esse conceito de bênção aparece bastante, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais, mas a primeira frase é que ele leva a gente a pensar no quê? De ser um adorador. Todo louvor seja A Deus. a Deus. E a realidade é que esse conceito de louvor, nesse trecho que a gente separou para estudar e extrair das 10 moedas, é algo assim que repete. Por exemplo, o verso 6, ele diz o seguinte: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. De novo, o conceito de louvor. Verso 12, O Rebeca. propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Muito bem. E no verso 14, até o dia em que Deus nos resgatará como a sua propriedade para o louvor de sua glória. Então a gente vê esse conceito de um adorador bem, bem claro nessa primeira porção. Sim. Mas o que isso quer dizer que a gente é um adorador? Eu posso puxar a sardinha agora para o Por lado da favor. saúde mental, porque a primeira pergunta pode ser não tão óbvia, o que isso tem a ver com nossa integridade emocional? E nós somos indivíduos que temos tendências fortíssimas de adorarmos, de admirarmos. Eu lembro que eu fiz um post na época das eleições de 2022 sobre colocar pessoas no pedestal. E eu lembro que eu fiz referência a colocarmos políticos. E a gente faz isso o tempo inteiro, com mídias sociais. Então, acho que a gente tem que olhar para nós e falarmos assim, com que frequência eu tenho essa necessidade de admirar? E acho que aqui vem a conotação que a gente está falando de admirar também, né? Com certeza. E olha como o dicionário define adorador, né? Que ou aquele que adora, idolatra. É o ponto 2. Sim. Que ou aquele que sente uma afeição especial por alguém ou admirador. Então, admirar, idolatrar, está no nosso DNA, está na nossa identidade. Deus criou nossa identidade dessa forma. Você aceitando ou não, essa é a realidade. Tipo, dentro de nós tem essa necessidade de colocar, quem sabe, pessoas no pedestal ou algo no pedestal. Isso é uma realidade de hoje, do passado, né? No caso de Éfeso, eles tinham uma deusa patrona, né? Assim que falaria? Eu acredito que sim. Não sei. Eu sei como é inglês, estou tentando fazer essa tradução rápida, né? A deusa de Éfeso, a principal, né? Artemis, essa deusa que desce. Então eles adoravam essa deusa lá, né? O homem, todas as civilizações, quando você estuda sociologia, antropologia, você percebe o homem sempre colocando objetos, deidades, nesse senso de adorar, colocar algo em um pedestal, uma referência. E isso é real, né? Não, e a gente viu vários altares na viagem da Turquia, né? Quantos altares de Zeus a gente não viu por lá? A gente viu vários deuses na nossa viagem para o Egito. Então a gente vê que vai parte da nossa história. E hoje a gente faz o mesmo. Talvez de formatos diferentes, mas a gente tem essa tendência de adorar, de reverenciar, de colocar pessoas no pedestal. E entender isso, da onde vem isso, é fundamental. E a gente vê isso na mídia social, né? Sim, obrigada. Esse eu acho que é o exemplo mais clássico. E que exemplo clássico é isso? O que você quer? Quantas pessoas aqui nós temos que nós seguimos nas mídias sociais? E que você coloca e você vê ela no dia a dia, você começa a admirar, ela se torna sua referência, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito social. Eu já consigo pensar aqui na minha lista quem eu sigo, que é uma referência para X, Y, Z. Nós buscamos referências, nós buscamos pessoas para admirar,
pra seguir, pra falar, nossa. E tem uma outra questão, né? Que a gente tem essa tendência de colocar as pessoas acima da gente. Então a gente pode colocar essa questão de adorar na mídia social, por exemplo, com a minha autoestima. Eu me comparo e falo, aquela pessoa é fenomenal, aquela pessoa é incrível, e eu estou abaixo. E quando a gente vem no contexto bíblico e espiritual, a gente não precisa disso, de se colocar pra baixo nesse processo da adoração. Isso é muito especial. E isso é importante a gente compreender esse sentido, né? Há essa necessidade do ser humano embutida na nossa identidade de celebrar algo, de adorar, de reconhecer. E isso é verdade no passado, no presente e vai ser no amanhã. Agora, eu acho que um ponto importante, até para a nossa expansão do nosso estudo aqui, é conseguir compreender essa dinâmica entre aquele que oferece algo, né? Aquele que admira, e muitas vezes quando você começa a admirar essa pessoa, né? Você começa a defender essa pessoa. Sim. E muitas vezes, quando você começa a defender essa pessoa, você pode começar a defendê-la a todo custo, né? Quantas pessoas a gente não vê defendendo alguém que, por exemplo, você nem conhece, mas você briga com alguém de casa porque você tá defendendo essa pessoa. E eu acho que no contexto que a gente tá falando ali, né, da Turquia, dessa deusa, era um processo de fazer tudo para receber a aprovação daquele Deus. Então eu preciso dessa aprovação. E no mundo bíblico, essa aprovação é um pouquinho diferente. E essa aprovação está intimamente ligada com a sua identidade. Bem que você colocou isso daqui, vamos tentar entender um pouquinho isso daí, desdobrar, para a gente continuar aqui, né? Você está vendo aqui um templo a Artemis, na cidade de Sardes, e ali a foto dessa deusa, essa deidade deste local. E acho que um ponto importante aqui destacar, Rebeca, é que na antiguidade, eles tinham a visão de que existiam, vamos dizer assim, pelo menos dois realmos. O realmo celestial e o realmo terrestre. O realmo celestial não queria saber nada do realmo celeste. Ou seja, os deuses não queriam saber nada dos humanos. Dos humanos, né? E agora, os seres humanos, eles entendiam que não conseguiriam ter uma vida normal, tendo chuva, sol, vitória nas suas empreitadas, nas guerras, sem uma deidade. Então o que eles faziam? Eles tentavam atrair as deidades construindo grandes templos. Tentavam, venha morar aqui nessa cidade, precisamos de você. Então eles construíam templos e muitas vezes esses templos eles tinham até camas. Né? E o conceito de templo não era um local de adoração, mas era um local de habitação das deidades. E agora que você conseguiu atrair a deidade pelo templo, pelos sacrifícios, agora você tem que tentar ali paparicar essa deidade, né? Oferecendo algo a essa deidade. É claro que você não pode se aproximar diretamente dessa deidade, você tem que usar um sacerdote, isso não é assunto para hoje, mas só para você entender. E agora você tem que tentar ali agradar essa deidade para que essa deidade pudesse abençoá-lo, abençoá-la. Tá conseguindo acompanhar? Mas, se alguma coisa acontecia, não tinha sol, ou não tinha chuva, ou eles não venciam a guerra, eles entendiam, bem, provavelmente os deuses estão tristes com a gente. Por isso que a gente não tem sol, ou a gente perdeu a guerra. E lá iam eles tentar apaziguar esses deuses que eram totalmente temperamentais, difíceis, para receber uma bênção desses deuses. E essa foi a dinâmica, assim, do paganismo. Né? Sou um adorador, mas um adorador que tenta agradar os deuses para receber o quê? As bênçãos dos deuses. Eu não sou necessariamente bom o suficiente e o que Deus faz comigo me determina se eu tô fazendo o suficiente ou não. E aí, a qualquer custo, eu preciso agradar esse Deus. E se eu não agradar, eu preciso fazer mais. E eu vou fazendo. E só pensando na nossa identidade, imagine que tipo de identidade eu estou construindo ou reafirmando na minha mente a imaginar de que eu não sou bom o suficiente, que eu sempre preciso fazer algo para receber algo. Muito forte isso. E a gente vê isso, por exemplo, quando nós temos lares onde os pais são mais autoritários
e só se agradam dos filhos quando os filhos fazem tudo certinho. Então não é um amor incondicional, é um amor condicionado ao que você faz. Então logo você está criando aquela identidade que se eu for bonzinho, eu sou amado. Se eu for bonzinho, minha identidade é boa. Se eu errar, não existe espaço para o erro, não existe espaço para nada disso. E parece que os deuses da antiguidade eram muito parecidos com esses pais autoritários, né? Faz do meu jeitinho. É aquele conceito de Natal, né? Se você foi bom esse ano. Você vai ganhar presente, senão... E sabe o que é triste? É que muitas vezes as pessoas hoje elas veem Deus da mesma maneira. Com certeza. E eles tentam fazer essa barganha com Deus. Eu vou dizer, se o seu relacionamento com Deus está baseado em barganha, se a sua comunidade de fé gira em torno desse conceito de troca com Deus, isso não vai ser bom para a sua fé, isso não vai ser bom para a sua saúde mental, e isso não vai ser saudável para a sua identidade. Não é verdade? Com certeza, porque o que a gente vai ver daqui a pouquinho não diz respeito a quem Deus é de fato. Eu acho que essa adoração, essa barganha, ela vem de uma falta compreensão de quem é Deus de fato e quem diz que ele é. E acho que é um ponto deixar bem claro, se ainda não ficou claro para os nossos amigos e amigas que acompanham. A sua identidade será impactada com a maneira que você se relaciona com Deus e enxerga Deus. E se você pensa que Deus ele vai só te amar, te abençoar quando você agradar a Deus, você vai ser um adorador que vai buscar algo de Deus. Então, a adoração se torna agora uma ferramenta de alcançar algo de Deus. Isso põe você para baixo. Isso mostra que você não é amado por Deus, que Deus não se interessa por você e que Ele está interessado em algo mais para que dessa maneira Ele possa conceder algo para você. Mas essa não é a realidade do Deus bíblico. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 3, preste atenção aqui. Todo louvor seja dado a Deus. Por quê? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo em todas as bênçãos espirituais nos domínios celestes. A adoração aqui, nesse texto, ela vem como resultado de quê? De uma resposta, né? Das bênçãos que a gente já recebeu. Você recebeu as bênçãos e por isso que eu vou adorar. Não é a sua adoração que vai levar você a ser abençoado, mas a sua adoração é uma resposta às bênçãos que Deus nos deu. O oposto do que a gente viu ali na deusa de Efésios. E até nessa primeira moeda a gente ficou discutindo se essa moeda não seria se eu sou abençoado. Sim. Né? Tá emaranhado ali, não tá esse conceito? E a realidade é que a gente não decidiu por essa moeda, porque de certa maneira, todas as moedas, elas vão dar essa ideia de ser abençoado, receber uma bênção, ser abençoado. E de certa maneira, a nossa identidade, ela é o quê? É uma identidade abençoada por Deus. Né? Você não precisa fazer algo para receber a bênção, você já é o quê? Abençoada por Deus. Esse texto é tão lindo para mim, de 1 João 4,19, você se importa de ler? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É uma resposta, né? Eu amo porque Ele me amou. Então, esse que é o ponto. Deus nos ama primeiro. Ele sempre nos amou primeiro. Eu tô batendo aqui no microfone. E Ele sempre está nos abençoando. A despeito de como nós agimos. A bênção, ela é, nesse sentido, é para todos, né? Deus, ele está, o que eu poderia dizer, no business de abençoar. É claro que tem algumas bênçãos específicas, a gente vai discutir sobre isso, para desenvolver, porque a gente quer trabalhar nisso. E eu sei que, quem sabe, aquilo que a gente vai falar aqui, ele pode ser até controverso na sua compreensão de Deus, na sua religiosidade, aonde você frequenta. Mas escuta, gente, não taca pedra logo de cara, não. Sabe? Escuta, entende aqui um pouquinho, sabe? Deus, Ele te ama. Ele te abençoa.
porque Ele te ama. Olha esse texto aqui de Mateus capítulo 5 do Sermão da Montanha. Olha o que diz. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. O que esse texto está falando? Que Deus abençoa a todos. A todos. O sol está para todos nós, as árvores estão para todos nós, os presentes que eles dão para a gente tá para todo mundo. A vida. A praia, a vida. Então, é como se nós estivéssemos no espiral do amor de Deus. Eu gosto muito desse conceito. E só de estarmos nesse espiral, só de estarmos vivos, nós temos o quê? Bênçãos. Essas bênçãos que são bênçãos comuns o quê? A todos. Sabe? Veja, você não precisou fazer nada a Deus para Ele te dar vida. Você não precisou fazer nada a Deus para Ele te dar essa oportunidade de estar assistindo a gente agora e conversando. Sabe? É o sol, é a chuva, vem o quê? Para todos. Isso pode entrar na listinha de gratidão. Se a gente está um dia colocando para baixo, dá para fazer a listinha de gratidão das bênçãos que são comuns a todos. A lista ia ser infinda. Com certeza. E entender isso, quem é esse Deus? Esse Deus, Ele me ama tanto que Ele me abençoa a despeito de quem eu sou ou de quem eu fiz. Porque o amor de Deus por você, ele é incondicional. Romanos 8, 38 e 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é o que você faz, deixa de fazer, não é força, não é potestade. Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele te abençoa. E porque você foi amado, você foi abençoado, você pode agora agradecer a Deus, se tornando um adorador, que é um reconhecimento de que Deus te abençoou. Quem você é? Você é uma pessoa abençoada. E a realidade é que quando nós começamos a caminhar com Deus, deixa eu explicar de uma outra maneira. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, todos estamos no espiral do amor de Deus. E, Rebeca, por favor, se quiser explicar um pouco melhor, porque eu sei que você tem esse jeito especial de explicar as coisas também. No centro desse espiral, vamos dizer que esteja Deus, a sua vontade para nós, o seu desejo para nós. Isso quer dizer que nesse espiral do amor de Deus, tem pessoas mais próximas, tem pessoas mais próximas do centro e pessoas mais distantes do centro. Mas todos estão aqui recebendo este amor. E todos estão recebendo as bênçãos comuns. Essas bênçãos comuns. Contudo, ao aqueles nos aproximarmos do plano de Deus, nós começamos a receber bênçãos específicas. Quanto mais alinhados nós estamos da vontade de Deus para a nossa vida, a gente consegue receber bênçãos específicas. Por exemplo, e muitas vezes aqui você nem precisa reconhecer quem Deus é. Então, recebemos bênçãos comuns, não importa o que fazemos, essas bênçãos vêm porque Deus nos ama. Sim. Mas, de repente, a gente consegue começar a entender pela ciência de que a gente precisa se alimentar melhor. Se alimentar melhor, ele está mais alinhado com aquilo que Deus espera de nós. Faz sentido? Com a forma que Ele criou a gente. Ele criou a gente para comer comida mais saudável. Comida saudável. Exercício físico. Sono. Dormir, sol. Veja, você não precisa nem crer nele para fazer tais coisas. Mas ao nós nos aproximarmos mais do ideal de Deus, mais do centro dessa, vamos dizer, desse espiral, o que acontece? Nós recebemos bênçãos secundárias de você dormir bem, de você comer bem. São coisas que estão alinhadas e você vai se aproximando mais do plano de Deus. Você vai se aproximando mais do centro de Deus. E você pode estar fazendo isso, como você explicou, de forma natural, sem estar acreditando que você está seguindo esse plano, ou você pode estar fazendo isso de forma intencional também. E deixando claro que é um processo, né? É uma jornada. Se você decidir intencionalmente caminhar mais perto de Deus nesse espiral, eu gosto dessa ideia, porque é um círculo que você vai chegando cada vez mais pertinho. Perfeito. E aqui, eu quero chamar a atenção por um conceito importante. Você viu, Deus está nos abençoando.
aquilo que ele deseja e tem como ideia para nós vai ser mais bênção, é uma vida mais plena, é uma vida mais saudável, é uma vida mais feliz. E olha que interessante essa frase. Esse é até o neto do Billy Graham, né? Caminhar com Deus não nos conduz ao favorecimento de Deus. O favorecimento de Deus nos leva a andar com Deus. Veja, a gente não está falando de barganha com Deus. Não. Ao entendermos o ideal para nós, o que acontece? A gente começa a andar mais perto, a gente começa a reconhecer, a gente começa a adorar. Uhum. Mas nesse espiral, você ia falar alguma coisa? Não, não, eu tô aqui aprendendo. Processando. Mas nesse espiral, e vamos voltar aqui ao slide do espiral, nesse espiral tem aquele momento que você tem um terceiro nível de bênçãos, que seriam bênçãos especiais. Ou eu poderia falar também a bênção mais especial, que é o reconhecimento de Jesus Cristo. Um reconhecimento que ele tem, que a gente vive no amor dele. Um reconhecimento de que nós existimos por causa dele. E que ele tem nos atraído mais para o centro desse espiral. E ao reconhecermos a Cristo Jesus e ao aceitarmos a Cristo Jesus, nós recebemos a maior de todas as bênçãos. E que bênção é essa? A bênção da salvação. De novo, não é algo que você faz, é algo que Deus faz por você. Veja, o conceito de bênção hoje é um conceito de barganha, assim, como as pessoas tendem a assinar bênção. Mas o que a gente está vendo na palavra de Deus é que Deus, ele inicia o processo. Ele inicia amando, ele inicia abençoando. Ele nos ama, ele nos abençoa, seja mal ou ruim. Mais próximos da sua vontade, nós vamos receber mais e mais bênçãos. E ao encontrarmos Jesus Cristo, nós já recebemos a bênção da salvação. Romanos 5:8 diz que Deus mostra o seu amor por nós, tendo Cristo Jesus morrido por nós, ainda sendo pecadores. E isso é muito profundo. Bênção não é uma barganha com Deus. Bênção é algo que Deus concede. Bênção é algo que eu reconheço e agradeço a Deus por essas bênçãos. E voltando nesse emaranhamento, né, da ideia da bênção e do adorador, eu adorar Deus não vem de um senso ético, de um medo de não ser salvo, vem dessa consciência de que Ele é o primário a ser adorado, porque é uma resposta a quem eu sei quem Ele é e a forma que Ele tem cuidado de mim. Então, acho que aqui a gente dá um passo para trás e vê, a gente não está adorando a Deus por medo, ou porque a gente quer receber, ou porque a gente quer a bênção específica. É um processo de decisão por conhecê-lo e decidir andar com Ele e adorá-lo. Beck, acho que você resumiu muito bem. E eu sei que ficou até um pouco mais profundo, mais teológico, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe, eu já me deparei muito com muita gente que tem esse senso, eu sou uma maldição, eu sou amaldiçoado, eu tenho pé frio, sabe, nada dá certo, né? E aquilo ela começa a assumir na sua identidade, né? E ela começa a enxergar tudo por essas lentes. Agora, e se a gente usar essas lentes de que eu sou abençoado? Muda tudo, né? É igual você pode estar, vamos dizer, aconteceu um acidente de carro, né? Queira Deus que nada aconteça. Aconteceu um acidente de carro. Vou colocar um acidente pequeno aqui, furou o pneu. Melhor, né? Furou um pneu do seu carro. Para aquele que tem as lentes de que eu sou uma pessoa, né, pé frio, que seja, tá vendo? Furou o pneu. Mas aquele que, quem sabe, tem a consciência de que ele é uma pessoa abençoada por Deus, tá vendo? Só furou o pneu. Poderia ter acontecido algo pior. Olha como eu sou abençoado. E olha, furou o pneu, mas eu consigo resolver. Eu tenho os recursos, tem vários aspectos que a gente pode olhar. E você tocou num ponto de perspectiva.
Porque a gente tem, em psicologia, especialmente na linha da teoria cognitivo-comportamental, as distorções cognitivas. A gente pode catastrofizar, a gente pode olhar 880, olhar para o pior e entra nessa ideia dessa distorção de que eu não sou abençoado, dá tudo errado para mim. E quando a gente abraça essa identidade de ser abençoado, de ser favorecido por Deus, eu posso ter um alinhamento de entender melhor a minha vida. E quando eu tenho essa bênção mais específica ainda, que é a bênção da salvação, eu consigo entender a minha vida no espectro muito mais longo. O agora, ele é temporário. Talvez eu esteja até passando por um problema que não é o furar o pneu, é um problema sério. É um problema onde eu vou ter dificuldade, talvez seja algo como, por exemplo, um câncer na família, mas se eu tô nessa identidade com Deus, a minha perspectiva do problema, ela vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho uma perspectiva de eternidade, eu tenho uma perspectiva que a despeito do problema, Deus está do meu lado, eu tô sendo favorecido por Deus, então muda muito o enfrentamento do problema, e eu acho que aqui tá totalmente ligado com a questão da saúde mental, porque eu já vi vários casos onde adoradores estavam num processo de barganha com Deus, onde por medidas próprias eles estavam tentando ser muito obedientes, fazendo a parte deles, logo Deus tem que responder com uma vida perfeita. E aí acontece um problema e o questionamento é, eu acho que Deus não me ama. Deus não está comigo, Ele não está resolvendo o meu problema. Se eu dou um passo para trás e eu entendo que vai ter bênçãos comuns, bênçãos específicas, bênçãos especiais, vai ter problemas na vida, mas Deus está comigo, Ele me ama, minha identidade está ligada com Ele, o enfrentamento desse problema eu não vou entender como uma barganha, Deus está me desfavorecendo. Talvez eu tenha uma perspectiva mais cosmo maior de que eu vou ter problema aqui, mas Ele está comigo, a presença dEle, o cuidado dEle, poderia ser pior e vice-versa. Dá para ter, eu sei que esse papo dá para expandir muito, mas eu acho que muda muito a nossa saúde mental. E se eu ter essa barganha com Deus e der ruim, eu posso pensar, cara, eu tô errado, Deus não me ama, Deus não é bom, Deus não quer meu bem. Se eu sei que Ele é bom, que Ele me ama, que Ele me criou a imagem dEle, que a minha identidade está linkada com Ele, quando vier o problema, o meu enfrentamento também vai ser diferente. Não sei se faz sentido esse ponto. Muito, muito forte. Eu sei que a gente tem a ideia de fazer a moeda da dor para tratar do sofrimento, 10 pontos do sofrimento. Eu sei que não é o assunto nosso de sofrimento, aqui é a gente falando de bênção, né? Mas já que você deixou É que eu fiz o contraponto da... Não, e essencial, e eu acho que foi até pelo Espírito, eu acho que eu tenho que contribuir, né? Muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que Deus está castigando, que Deus está, sabe? Essa ideia de barganha com Deus, que Deus está ensinando uma lição. Sabe o que é interessante? Se você quer entender como Deus age na sua vida, ter uma visão mais alinhada de Deus com relação de quem Ele é e com a palavra de Deus, eu gostaria que você olhasse para a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Porque Jesus foi a própria encarnação de Deus, reflexo de Deus. E você nunca vai ver Jesus lidando com o sofrimento, dizendo o seguinte, peraí, eu não posso te dar visão, porque Deus está te ensinando uma lição. E se eu te curar, você não vai aprender a lição. Você nunca vai ver Jesus no seu ministério fazendo o seguinte, não posso te curar, porque se eu te curar, você não vai estar recebendo o castigo que Deus havia preparado para você. Esses conceitos, esses não são conceitos de quem é Deus. Esses são conceitos de pagãos, esses são conceitos humanos, são conceitos que vêm do próprio inimigo. Porque o que nós vemos é um Deus compassivo, amoroso. E você já pode perguntar, mas o que Deus está fazendo no meu sofrimento? Ele já fez. Ele garantiu a salvação para você. E o sofrer pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu vou dizer, esse mundo vai ser um mundo de sofrimento, mas o reino eternal que vamos viver numa terra renovada, um novo céu e uma nova terra, vai ser eterno. Então não é que Deus está fazendo, Ele já fez. E eu acho que isso é tão importante a gente entender nesse conceito para nossa uma saúde espiritual e mental mais equilibrada. Eu acho que é crucial. E talvez a gente está guardando as moedas para o sofrimento, mas a gente vai acabar tocando no sofrimento em vários aspectos, porque o sofrimento está presente. Mas eu sofrer não é um contraponto a eu ser abençoado. O sofrimento
não quer dizer que você não está sendo abençoado. Você vai ter bênçãos comuns, você vai ter bênçãos específicas, você vai ter bênçãos especiais a hora que você aceita Jesus como seu Salvador. E é importante você prestar atenção nessas bênçãos também, a despeito do sofrimento que você está vivendo, porque elas vão estar presentes para você. Muito bem. Mas acho que alguém pode pensar, mas está falando então que todos vão ser salvos? Todos vão receber essa bênção da salvação? Deixa eu compartilhar aqui uma frase, acho que muito bonita. Essa aqui é da filha do Billy Graham. Ele teve o neto e agora a filha. Eu acho que você gosta do Billy Graham, né? Eu admirei muito o ministério dele. Deus é um cavalheiro e ele não vai forçar a entrada em sua vida. Muito forte isso. Então veja, Deus, ele está dando bênção. Ele deu a bênção comum, mal ou bom, as bênçãos especiais, né, que são aquelas que eu estou mais alinhada, né, Com os valores, com os os valores. princípios. E agora a salvação, ela é uma bênção que já está disponível. Sim. Mas Deus não vai forçar, né? Desculpa, tem as bênçãos específicas e as bênçãos especiais, né? Voltando aqui. Então, nas bênçãos, a bênção especial, a da cruz, a bênção já foi oferecida. Deus não vai forçar, nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque nem todos aceitaram a bênção. Mas Deus disponibilizou a bênção e cabe a mim e a você aceitar essa bênção. Mas a bênção está ali, a bênção foi disponível. É igual, eu estou com sede, você quer beber? Pega aqui um pouquinho d'água. E eu bebo. Agora, se eu quiser passar sede, é uma decisão minha, porque já está aqui o copo d'água. Uhum. E eu acho que isso é tão importante. Deus está, sabe, no business da bênção. Então, para todo mundo que quiser, pode ter essa bênção específica. Com certeza. Não é que Deus vai dar para aqueles que forem bonzinhos ou para aqueles que fizerem agradar Ele. Não é uma troca, não é uma barganha. Deus é um Deus de bênção e Ele está abençoando a todos, a despeito de qualquer maneira. E Ele abençoa a humanidade enviando Jesus Cristo e oferecendo a salvação. E ao aceitar a salvação, a gente vive aquilo que o livro de João, ele tanto fala, que eu vim para que tenham vida e Vida vida. em abundância. Sabe, essa identidade plena Uhum. é aceitar que Deus está e é um Deus de bênção. A gente entende muitas vezes que Deus é um Deus de amor, mas muitas vezes nós não entendemos que Deus é um Deus de bênção. E isso é tão importante entendermos. E o que é essa vida plena? Essa vida plena é uma vida quando os seres humanos experimentam em algum grau a plenitude da vida, tanto física quanto espiritual, na presença de Deus. E não importa o sofrimento, como você disse, Deus está com a gente. E essa é a bênção, a vida plena na vivência com Ele. Com Ele. Essa identidade que ela precisa tomar conta da gente. Eu sou abençoado por Deus. E aqui, voltando aqui, vamos voltar a Gênesis, porque de certa maneira a gente vai terminar Não tem como não voltar para Gênesis, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Beck. O que o ser humano fez para receber a bênção de ser criado à imagem e à semelhança de Deus? Nada. Não fez nada. Nada. Veja, Deus abençoou o ser humano sem ele fazer nada. Ele deu pra gente a bênção da vida, de respirar, de poder viver. O que o ser humano fez para receber a bênção de descansar no sábado? Quão cansados estavam eles ao serem criados no Primeira sexto semana, né? no Primeira sexto semana. dia. Um dia antes do Eles sábado. só viveram 24 horas. Ou menos de 24 horas, veio os animais primeiro. Verdade. Nunca tinha pensado por esse aspecto. Tipo assim, para eles receberem a bênção do sábado, tipo assim, o que eles fizeram? Foram criados, né? Fizeram nada. Não é uma barganha. E olha que interessante o que a Bíblia diz que aconteceu com o ser humano logo que ele foi criado. Gênesis 1, 27 e 28. Você se importa de ler pra gente? Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. A bênção está ali. Desde o começo. O primeiro ato que Deus faz ao criar o ser humano, que já é um processo de bênção, é o quê? Abençoá-los. Logo de cara. Você é abençoado.
com bênçãos comuns, com bênçãos específicas e com bênçãos especiais se você aceitar a Cristo Jesus. Você é abençoado. Você é abençoada. Quem sou eu? Eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Isso é muito, muito lindo. E a gente vê isso na criação do ser humano. Logo de cara, essa bênção de Deus. E, Becky, eu acho que vem um ponto importante aqui. Quando a gente entende toda essa bênção que Deus nos concedeu, quando a gente entende essa nossa identidade, que Deus nos ama de forma incondicional, que nos abençoa de todas as maneiras, disponibiliza, qual que deve ser a nossa resposta natural a isso? E eu penso que o salmista, ele faz essa pergunta de forma linda no Salmo 116, 12 e 13. Que diz no 12? Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? A resposta dele: Celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. eu sou um adorador a partir do momento que eu entendo que eu sou abençoado. Eu não vou ser adorador para encontrar uma bênção. Eu sou um adorador porque eu já sou abençoado. Quando eu vou adorar a Deus, é para celebrar tudo que Ele tem feito por mim. E é por isso, eu sou um adorador, porque eu sou abençoado. O que você... Eu pensei em várias coisas aqui e talvez não quero expandir e fugir do assunto, mas uma coisa que eu tô percebendo conforme a gente tá gravando esse programa e tá aqui, é uma das séries que a gente fez no passado que mais me impactaram é a gente tem que aprender de Deus mediante quem Ele diz quem Ele é, né? A gente tem várias visões de Deus, mas a gente tá falando de identidade, mas a nossa identidade está intimamente, obrigada, conectada com quem Deus é. E eu entendendo que Ele me criou, que Ele me ama, que Ele me abençoou, que eu tenho todas essas bênçãos, a minha identidade de adorador é essa resposta a quem Ele é. Então, o que eu tô percebendo nessa nossa jornada aqui de identidade, já nesse primeiro programa, é que a gente não vai só conhecer quem nós somos, nós também estamos conhecendo a identidade de Deus. Uma coisa não tem como tirar uma da outra. Isso é verdade. E eu quero dizer para você que você precisa compreender isso para você encontrar essa plenitude. Eu vou ser um adorador porque eu sou um abençoado. Abençoado por Deus. Eu vou ver as coisas de forma mais alegre, positiva. Eu vou ser uma diferença onde eu estou. Sabe, aonde tiver dor, eu vou levar a paz, a alegria, porque Deus está me abençoando, cuidando de mim. Eu sou abençoada. Eu posso assim ser bênção ao meu redor. Deus é bênção. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Logo, nós somos agora condutores das bênçãos divinas quando compreendemos a bênção que somos e a bênção que Deus nos dotou. É lindo isso, é muito profundo. Isso saboreia toda a nossa vivência aqui na Terra. E essa, eu penso que seja uma das moedas perdidas que as pessoas têm. Vivenciam e não compreendem de que são abençoadas. E por serem abençoadas, elas precisam ser o quê? Agradecidas. São adoradoras. E é por isso que eu acho que o cristão ele deveria ser uma das pessoas, ou do grupo de pessoas mais felizes, mais positivas, mais alegres, mais contagiantes, por serem e reconhecerem que são abençoados. Por isso somos adoradores. Sim. Vamos deixar uma pergunta para o pessoal responder? Tem que ter, né? Sempre. E qual que é a pergunta? De que maneira você é abençoado, abençoada por Deus e como você pode responder às bênçãos de Deus? Bem,
Essa foi a primeira moeda. Ah, eu já quero a próxima. Quando que a gente vai gravar a próxima? Bem, na próxima semana a gente vai ter uma próxima moeda. E lembrando, né, que a ideia é que no final dessa série a gente vai ter um pequeno livro, né, um e-book, disponibilizar para aquelas pessoas que quiserem reler, abençoar, outras pessoas compartilhando, ler, fazer pequenos grupos de estudo, né? E compreender, mas eu acho que a gente começou bem com essa moeda, né? Eu tô empolgada, não vou te enganar, não. E eu acho que a gente já tinha combinado esse assunto antes, nós dois, mas estar aqui com você, conversando esse assunto, eu fico pensando como que eu posso explicar isso no meu dia a dia. E eu espero que as pessoas que estão aqui com a gente sintam esse desejo também. Se eu estou abençoado, eu vou responder adorando, e eu vou responder abençoando as pessoas ao meu redor. Beca, você é abençoada. Eu sou, muito. Você também. Eu sou abençoado. E você é abençoado, você é abençoada. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa estar conosco novamente para a próxima A Moeda Perdida. E olha, compartilha com o pessoal, né? Compartilha, é tão facilzinho, né? Aquele aviãozinho no Instagram, a gente vai estar no YouTube, a nossa presença vai ser mais forte no YouTube. Compartilhe com as pessoas, assista. Se você quiser fazer disso um grupo de estudos na sua casa, um grupo de estudos online, eu acho que a gente está aqui tentando criar conteúdo para que a sua vida possa ser mais plena, a sua vida possa ser mais feliz, mais abençoada. E eu sei que quem sabe esse assunto foi um assunto assim que mexeu com você. Se tiver alguma pergunta, a gente está à disposição na medida do possível para respondê-los, né? Respondê-las. E eu sei que nesse mundo que a gente vive de uma barcanha com Deus, um mundo religioso, que isso pode ter te incomodado e você pode até ficar bravo com a gente. Mas eu quero sugerir você a pegar a sua palavra, ler, estudar, entender o contexto e perceber que Deus te ama a despeito. Que Deus te abençoa a despeito. É claro que existem diferentes bênçãos, mas as bênçãos já estão aí, sabe? A bênção de ter uma saúde melhor, sabe? Se você seguir as regras alinhadas com Deus, você vai ser mais abençoado. A salvação já está disponível para você. Se você, sabe, aceite essa salvação, a bênção já foi ortogada, já foi dada. Deus te abençoe e até a próxima. Até. A Moeda Perdida, com Rebeca e Douglas Pereira.